Bom dia, eu sou o Capitão Aviador Bacarim. Eu vou apresentar minha pesquisa sobre um modelo para análise de dados operacionais da Força Aérea Brasileira utilizando tecnologias de Big Data, que eu desenvolvi conjuntamente com os meus colegas, o Tenente Marcelo, o Capitão Neto e o meu orientador, o professor Dr. Adilson Marques da Cunha. O meu objetivo é apresentar conceitos e tecnologias de grandes conjuntos de dados chamados de Big Data, sua aplicabilidade e a capacidade de agregar valor à Força Aérea Brasileira. Para isso, eu vou passar por esse breve roteiro, vou contextualizar onde nós estamos inseridos hoje, falar quais são as conceituações de Big Data, quais são as ferramentas, os frameworks que eu pretendo utilizar nesse modelo, o que são os dados operacionais, como Big Data pode ser inserido na Força Aérea e por fim eu vou apresentar o meu modelo proposto e as conclusões possíveis deste modelo. O que é Big Data? Big Data é um fenômeno que está ganhando cada vez mais espaço nas comunidades científicas e tecnológicas. Só para ter uma ideia, 90% de todos os dados mundiais eles foram gerados só em 2019 e em 2020. Com isso, as ferramentas que nós temos hoje, tradicionais, os modelos de programação, computadores, eles já começam a não ser mais suficientes para analisar esses dados. Na Força Aérea, nós também temos, com a chegada de novos equipamentos e novas tecnologias, a gente tem um aumento nos dados gerados por tudo que está, pelos novos tipos de missão e aeronaves, por tudo que está sendo desenvolvido na Força Aérea. As ferramentas de Big Data, elas podem então auxiliar nessa análise dos dados e propiciar uma maior eficiência e economia para a Força Aérea Brasileira. E o que é Big Data? Big Data ela envolve quantidades e variedade de dados que os sistemas tradicionais não são capazes de armazenar, processar e recuperar. O termo surgiu lá atrás, em 1997, mas começou mesmo a ser popularizado com a internet, com o advento da internet, quando ela foi crescendo e, a gente, e dados começaram a ser gerados em escala muito maior do que antes. A sua definição ela depende do meio que está inserido. Quais são as ferramentas tradicionais? Depende da empresa. Por exemplo, as ferramentas tradicionais da Força Aérea são diferentes das ferramentas do Google. Então, o Big Data da Força Aérea não pode não ser o Big Data para o Google. Então, vai depender do contexto e da empresa onde está inserido. Porém, existem algumas características marcantes que são denominadas os 5 Vs, que eu vou explicar no próximo slide. São esses. A gente tem um volume, ou seja, uma quantidade absurdamente grande de dados chegando com uma velocidade que exige processamento quase que em tempo real. Então eles estão chegando em watts, eles estão chegando em streaming e a gente precisa analisar eles rapidamente. Os dados são de uma variedade grande também, pode ser estruturados, não estruturados, probabilísticos. Praticamente todos os tipos de dados existentes eles têm que ter sua veracidade comprovada e, assim que analisados, eles possuem um valor gigantesco para qualquer organização. Eles podem ser divididos, os tipos de dados, em 2 grandes grupos. São os dados estruturados, que são tabelas por posicionamentos, ou seja, são horas de voo, as tabelas que nós estamos acostumados a ver no Excel, horas de voo, notas. O que mais? Elas possuem relacionamentos entre uma tabela e outra, e a gente tem os dados não estruturados, que são praticamente qualquer tipo de dado. Eles podem ser PDFs, imagens, vídeos, dados de sensores, o que nós pudermos imaginar. E a gente ainda tem, não está no slide, mas nós temos os dados semi-estruturados, que são dados estruturados, que possuem uma estrutura, mas eles são tantos dados e possuem um relacionamento tão difícil que às vezes é melhor tratar eles como não estruturados. As ferramentas que eu utilizo no modelo são o Apache Hadoop. Hadoop é uma ferramenta de Big Data criada para Big Data, open source, ou seja, de código aberto, grátis. E ela tem dentro dela algumas outras ferramentas também, das quais eu vou destacar o HDFS, que é o Sistema de Arquivos Distribuído do Hadoop, que permite a armazenagem dos arquivos utilizando o poder do cluster dentro do cluster de forma transparente, e o Hive Weight Base, que são 2 ferramentas de banco de dados que servem para processar dados estruturados e não estruturados, respectivamente. Além do Hadoop, existe o Spark. O que é o Spark? Ele é uma ferramenta de análise de dados, ele não é para
armazenamento, é para análise, que ele é compatível com o sistema de arquivos do HDFS, ele utiliza a memória RAM, coisa que o Hadoop não consegue fazer, tornando ele mais rápido para análise de dados, e ele possui ferramentas para análise de dados estruturados e não estruturados, processamento de dados de streaming, biblioteca de machine learning, e eu posso rodar tudo isso em cima do Hive e do HBase no Hadoop. Além disso, tanto quanto possível, eu utilizo a linguagem Python. Por quê? Porque Python é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo, ela é de fácil aprendizado e ela possui uma quantidade muito grande de bibliotecas, inclusive bibliotecas de análise de dados. Ela pode ser utilizada nativamente com o Spark já vem com suporte para ela. No Hadoop eu tenho que fazer algumas adaptações nas bibliotecas. E o que são os dados operacionais que eu pretendo analisar? São os dados gerados pelos militares que atuam com aeronaves na Força Aérea. Todo ano eu tenho o PIMO, que é um conjunto de tarefas que todo tripulante ele tem que fazer, são notas de prova, são horas de voo, são testes físicos, exercícios. Todo ano os tripulantes eles têm que fazer um conjunto dessas tarefas para se manter operacionais. Além disso, eu tenho os ESOPs, os exercícios operacionais, onde vários esquadrões, várias aeronaves tripulantes eles se juntam em alguma localidade para testar os conhecimentos e desenvolver novas doutrinas e procedimentos. E, fora isso, eu ainda tenho os eventos de crise, como a gente viu a crise de oxigênio em Manaus, tem tráfico de drogas na fronteira, alagamentos na região sul. E, ainda mais com as novas aeronaves, eu tenho com essas missões dados sendo gerados continuamente numa quantidade maior do que jamais foram gerados na história da Força Aérea. E como é que eu junto esses conceitos e a Força Aérea, os conceitos de Big Data e a Força Aérea? Como eu disse, essas missões, tanto as regulares quanto as não regulares, elas geram uma quantidade enorme de dados. E esses dados eles contêm várias informações importantes para a melhoria da Força Aérea. Os dados eles ainda são muito estruturados ou semi-estruturados, horas de voo, tabelas e mais tabelas. Porém, com a chegada das novas aeronaves e tecnologias, os dados não estruturados tendem a aumentar bastante dentro da Força Aérea. Essas tecnologias de Big Data que eu apresentei, elas têm a capacidade de permitir o armazenamento e a análise desses dados de maneira eficiente e principalmente econômica, quando os sistemas tradicionais da Força Aérea não puderem suportar a grande quantidade de dados. Como eu disse, pode ser que esses dados eles podem representar Big Data para a Força Aérea, mas não para o Google. Mas a gente não tem o mesmo dinheiro do Google. Então nós precisamos de alternativas já econômicas para superar isso. Com isso eu desenvolvi, utilizando todas as tecnologias pelas quais eu já passei, um modelo proposto que eu estou botando em prática junto com a minha pesquisa de mestrado no ITA. Eu tenho os dados sendo gerados por computadores, por dispositivos móveis, pelas próprias aeronaves, e eu tenho que armazenar esses dados. Para isso eu utilizo o HDFS do Hadoop e o Hive HBase. Para quê? Para dar estrutura a esses dados. Eles vão chegar de qualquer forma, eu vou utilizar o Hive para montar tabelas e o HBase para os dados para dar uma estrutura para os dados não relacionais também, não estruturados. E por quê? Por mais que os dados sejam não estruturados, eles têm que ter uma estrutura, mesmo que seja precária, para eu conseguir fazer a análise desses dados. Com os dados no HDFS, eu posso utilizar o Spark, pegar esses dados, e com isso eu vou ter uma análise mais rápida ainda desses dados utilizando a memória RAM do meu cluster de computadores. E, principalmente, eu ainda vou utilizar a linguagem Python e a linguagem SQL com o Spark SQL, que são linguagens que já são conhecidas por vários programadores, tanto dentro da Força Aérea como em qualquer empresa, são linguagens de fácil aprendizado. O Python é uma linguagem de programação e o SQL é uma linguagem para análise de dados relacionais. Além disso, eu posso pegar esses dados que eu recuperei do HDFS e utilizando também outras bibliotecas já preparadas para processamento distribuído,
fazer o machine learning, fazer o aprendizado de máquina em cima desses dados para achar padrões, para achar informações importantes dentro dos dados que estão armazenados no HDFS. Então, com isso, eu termino a minha apresentação para a conclusão, dizendo que a pesquisa está em desenvolvimento como trabalho de mestrado, então ainda não tem resultados nessa pesquisa que estou apresentando para vocês, mas eu vou ter resultados brevemente. Eu apresento alternativas viáveis que podem levar a um aumento na qualidade da análise de dados na Força Aérea e algumas recomendações, principalmente para a Força Aérea ou para alguma empresa que queira adotar este modelo ou qualquer modelo também de Big Data. Na Força Aérea é recomendado que os clusters e sistemas eles sejam instalados e mantidos dentro do âmbito da Força Aérea. Por quê? Porque eu tenho vários dados confidenciais que estão sendo gerados. E uma vez instalados, eu posso aumentar esse sistema para conseguir analisar outros tipos de dados em outras áreas. Por exemplo, dados financeiros, dados pessoais, dados históricos de qualquer coisa. E praticamente qualquer tipo de dado que esteja hoje no sistema tradicional eu posso transferir para o Big Data, para o modelo apresentado. Alguns podem ser que não serão tão úteis, outros vão ser melhores. Além disso, eu tenho para organizações que não precisam de tanta confidencialidade quanto a Força Aérea, eu tenho vários serviços em nuvem eficientes que podem ser uma melhor opção. Inclusive, eles podem ser até aumentados ou diminuídos conforme a necessidade do cliente. Então, passei por esse breve roteiro, passei onde nós estamos inserindo o conceito de Big Data, dei a conceituação do que eu pretendo utilizar, apresentei os frameworks, o Hadoop e o Spark, que eu utilizo no modelo, falei quais são os dados operacionais da Força Aérea, juntei Big Data e FAB, mostrei como eles podem ser juntos e apresentei o modelo proposto e a conclusão. Com isso, eu pretendo atingir o meu objetivo, que é apresentar o conceito de tecnologias de grandes conjuntos de dados e sua aplicabilidade e capacidade de agregar valor à Força Aérea Brasileira. E eu termino a apresentação. Muito obrigado.